miserável homem que sou. Não é igual Paulo, é soberbo. E esses dois nomes são importantes: dedicação e virilidade. Porque só pode gerar algo para Deus alguém que é dedicado, consagrado. Que no caso é Enoque. Enoque, que vem da raiz hebraica Hanukkah, que é até uma festa da consagração, festa do Hanukkah dos judeus. E Enoque significa dedicado. E agora nós vamos ler aqui no capítulo 5 como é que vai surgir Enoque e até que vai gerar a graça. Por quê? Enoque, Hanukkah, dedicado. Lameque, viril, aquele que vai gerar uma semente. E Lameque gera Noé. Noé que significa consolo e graça. Entende? Para que nós possamos gerar algo a Deus, nós temos que ser consagrados a Ele, para gerar algo para Ele que vai refletir ao mundo a graça do Senhor. Entende? Vamos lá. Gerade tinha versículo 18, tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Enoque, mesmo que nome que Caim colocou aqui. Deus vai restaurar. Depois disso, Gerade viveu mais de 800 anos, ele foi pai de outros filhos e morreu com 962 anos. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. A palavra aqui empregada é a mesma original para a fé, Emuná. Depois disso, Enoque viveu 300 anos e conheceu a Deus por meio da sua fidelidade, por meio da sua dedicação, por meio da sua maneira de viver. Enoque, no hebraico quer dizer Hanukkah, quer dizer consagração ou dedicado. Consagração ou dedicado, né? Quem consagra os alimentos aqui? Amém. Eu me lembro uma vez quando eu fiz isso, o pastor falou para mim: mas Deus que vai comer. Porque se tu consagra algo é para Deus. Eu falei assim: é verdade, né? Assim, você agradece pelo alimento. Eu falei assim: ah, tá bom, é verdade. Mas Deus sabe que quando eu orei para consagrar é porque eu queria que agradecer Ele. Eu falei assim: mas tá bom. Não, mas é sempre bom e tal. Eu falei: não, é verdade, tá certo. Então, vocês já sabem a história. Enoque viveu 305 anos. Ele viveu sempre em comunhão. Na minha versão diz ele viveu sempre. E essa versão sempre, ela é claro, né? Uma distância muito longa do original, que é Emuná. Fidelidade, constância. Algo que não anula a razão. É interessante, o conceito de fé para o judeu, que é aqui que a gente está estudando a Torá, não tem nada a ver com essa fé grega, pistis, que a gente faz uma petição e a gente entra numa outra dimensão, assim, né, para sei lá, para querer impressionar Deus, entendeu? Assim, Deus dá né, num estado de delírio, que o mundo hoje não, é engraçado. Eu desafio você a estudar sobre Emuná. Você vai entender, principalmente quando perguntar para algum rabino assim, não, a nossa Emuná, ela cresce cada vez mais que a gente obedece aquilo que Oséias falou. Como assim? Prossigamos e conheçamos o Senhor. Eu falei assim, que ela vem de uma certeza, uma convicção, de um estabelecimento, de uma posição correta, de uma fidelidade, que cada vez mais que eu mergulho em conhecer a Deus, essa minha Emuná aumenta, e a minha razão, ela ajuda. Para que ela, na verdade, a Emuná me ajuda a não perder a razão. Eu fiquei assim, tem que aprender de fé com esses caras, né? Então, ele diz assim: e um dia desapareceu, pois Deus o tomou para si. Tem ou não tem a ver com a fé em Jesus para sermos salvos? Porque a gente está tendo fé aqui nesse mundo. Está tendo fé aqui nesse mundo para ficar aqui nele ou para sumir dele? A gente está tendo fé aqui para sumir dele, né?
não crê nesse mundo aqui, mais nada. A única coisa que a gente crê é que ele vai se destruir, por causa da imagem de Deus que não existe mais no homem. Que não existe mais, porque o homem não vive mais conforme. O pecado, ele fez isso aqui. No latim, e esse é um tema da escolástica teóloga. Isso foi tema de discussão em 1700, quando o homem e a ciência têm aquele up assim, né? E aí as pessoas começam a questionar a briga entre a razão e a fé, a ciência e a religião. E aí muitos teólogos começaram a discutir sobre isso aqui. A imago Dei, a imagem de Deus. O pecado, ele fez isso aqui. E se não tem imagem, não tem semelhança, não tem conduta igual. E o que Deus quer restaurar é a imagem dele em nós, para que nós vivamos uma semelhança com o Filho. Por isso que ele diz que ele é o primogênito dentre muitos irmãos e os fez conforme a sua semelhança. Quantos já leram sobre a primogenitura de Jesus? Então, e aí, Enoque, por isso que nós devemos gerar Enoque, gerar algo consagrado, dedicado a Deus, porque o que nós dedicamos a Ele, quem vai usar quem? É Ele, porque vai voltar para quem? Vai voltar para Ele. Quando Matusalém tinha 187 anos, seu filho Lameque nasceu. Lameque, o mesmo daquela semana passada. O mesmo que aqui no capítulo 4, versículo 23 e 24, ele canta a sua poligamia. O mesmo nome, virilidade, sabe, capacidade de gerar. E aí olha o que ele gera. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse... Esse Lameque aqui já é outra história, né? Quer dizer, Enoque, Hanukkah, Lameque. Esse Lameque aqui é outro papo. Quer dizer viril, né? Aquele que gera, vamos colocar assim. Aquele que gera. Ele diz assim, na minha versão: o Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. Esse Lameque diz: o Senhor Deus amaldiçoou a terra. Eu tenho consciência do jeito que esse mundo está. Por isso o nosso trabalho é pesado. Nós sabemos o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. É isso que o Lameque está dizendo. Nós ouvimos. Lembra que Lameque vem? O primeiro Enoque não é esse Enoque daqui. E o primeiro Lameque não é o Lameque daqui. Enoque e Lameque aparecem no capítulo 4, mas da raiz de Caim. E agora esse aqui é da raiz de Sete, que é um outro filho de Adão, da velhice. Lembra, Caim e Abel? E Deus falou para ela que ele ia gerar alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Ela toda empolgada achou que era Caim. Aí viu o que Caim fez. Na velhice, já como diz Paulo no capítulo 5, versículo 3, 4 de Romanos, que a tribulação produz perseverança, perseverança produz paciência, paciência produz esperança. Em outras palavras, no grego diz, ela produz um caráter aprovado. Parece que o tempo fez bem para eles dois, para Adão e Eva, que assistiram todo esse capítulo 4 aqui, ó. E aí no final, Deus dá um último tiro do Adão para Eva e ele gera Sete. E a Bíblia diz que Sete começa a invocar o nome do Senhor, então começa um novo sacerdócio. Só que agora Adão, eu acredito que ele já ensina para Sete, porque a gente acabou de ver aqui, ainda agora eu falei sobre a justificação, né? Sobre eles que tentaram se tapar, eles devem ter falado para ele, falou, olha, nós erramos assim, assim, eu errei assim, assim,
tentei me tapar por aqui, mas eu vi o Senhor construir um modelo. Como? Ele matou um animal e me vestiu. E o que o Senhor fez por mim durou muito tempo. E aí Sete entende o modelo de culto, cultivo e cultura. Entendeu? Que tinha antes lá, olha, dominem. E esse dominem, governe, vai voltar aqui, ó. A ideia de Deus não muda, mesmo o mundo estando em caos. Daqui a pouco a gente vai avançar mais com Noé. É a mesma coisa quando Noé sai da arca, Deus diz para ele, olha, governe. Aliás, Deus começa a dizer para ele o que disse para Adão, que depois vai dizer a mesma coisa lá para Abraão. Multiplique, Noé. Multiplique, cara. Multiplique, tenha muitos filhos, assim, tal. Governe, sabe, habita essa terra aqui, submeta tudo isso, que o outro só não faz uma coisa. Qual? Tem a ver com Caim. Não toma sangue de nada. Não beba sangue de nada. Porque agora o Noé já era pós-queda. Antes da queda não havia necessidade de alertar o homem sobre o pecado, porque a árvore da vida ainda estava ali disponível. Agora não. Agora é só redenção. Consegue entender? Fazer o voltar e vir, voltar e vir. Onde é que a gente estava? Então Lameque disse, né? Então, irmãos, o que nós geramos para Deus, o estilo de vida que a gente gera para Deus é que nem o que Lameque falou aqui. O Senhor Deus amaldiçoou a terra. Eu sei que não tem nada para mim aqui, mas eu vejo, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, 21, 22, 23, 24. Romanos, eles mesmos conhecendo a Deus. Capítulo 2 é mais violento ainda, cara. Capítulo 2 de Romanos, versículo 20 e pouco. Oh, Senhor, parece que fica longe. Esse capítulo 2 é pior, versículo 29. Pelo contrário. Não é isso. Cadê? Apesar de conhecerem o julgamento de Deus, que considera digno de morte quem pratica tais coisas e não comete, mas também prova que se comporta assim. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes e tal. Ele fala uma série de coisas, mesmo nós sabendo que Deus amaldiçoou essa terra. Por que eu falo que Deus amaldiçoou essa terra? Porque é a mesma coisa que Paulo fala no capítulo 1. Deus os entregou a essas paixões. Deus os entregou. E o que a gente merece é a ira de Deus. Como a gente vai ver a ira de Deus aqui. Ira, a gente não gosta, mas é ira. É ira. É a ira de Deus, assim, ó. É realmente isso. Deus é irado. Ninguém gosta disso, mas é porque o Evangelho dá graça e esquece que só há graça porque foi provocada uma ira. Entendeu? É nosso estilo de vida, é a conduta do homem que provoca a ira de Deus. É a conduta dele. E o que a gente gera para ele, o modelo de vida que nós estamos gerando para o Senhor, mesmo sabendo que ele amaldiçoou a terra, mesmo sabendo que ele amaldiçoou a terra, e o nosso trabalho é pesado, mas este menino, diga menino. Quem é o menino? Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus. Maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. O reino de Deus, fala assim, o reino é um menino, é o Cristo. Isso é o reino de Deus. Não é nenhuma igreja, nenhuma pregação, nenhuma igreja. É o Cristo, é o menino. Sabe por quê? Porque ele vai trazer descanso para nós. Noé é um desenho da eternidade. Cristo é a eternidade. Cristo é o reino. Cristo é o menino. Cristo é o menino. Mas ele só vem, interessante, no Novo Testamento a gente encontra uma mulher gerando. Mas aqui é um homem. Porque nessa cultura aqui é outra. Mulher não conta, só homem. Só homem. E aqui nós estamos vendo a mão de Deus. E Lameque pôs no filho o nome de Noé.
Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com... Quantos anos ele morreu? 7, né? No sétimo dia, o que foi que Deus fez? Você acha que a Bíblia é por acaso? As heresias pessoais. Porque o 7 fala de perfeição, descanso. Descanso é para nós, mas aqui no original no hebraico assim, porque esse menino vai nos proporcionar aquilo que é perfeito. A mesma coisa que Paulo fala no capítulo 13 de 1 Coríntios. Aquilo que era em parte será perfeito. Porque o Éden foi uma parte daquilo que é perfeito. Conseguem entender isso? Vocês querem que eu leia lá em Coríntios? Quando ele fala isso, vocês sabem onde é que está escrito isso. Aquilo que era em parte, um dia será perfeito. Por meio do maior vínculo. Qual que é esse vínculo? Fala aqui, 1 Coríntios 13, até o juiz do meu casamento sabia, cara. Fala do amor, né? E 1 João fala que Deus é... Porque o amor é perfeito. Aquilo que era em partes, o Éden, um dia será 7, um dia será descanso, um dia será inteiro, um dia será perfeito. Entendeu? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são inteiros. Eles são um só. Entendeu? Não é outro número, é 7, porque é só o 7 que a gente vê aí. Não vê 700, a gente vê só o 7. Mas ao mesmo tempo a gente vê 700. Assim como o Pai. Eu não consigo ver outro número aí no seu 7. Mas sabemos que tem um valor. É 777. Mas a origem é o 7. A origem é Deus. E o valor é a sua trindade. Entendeu? A origem é Deus e o valor é a sua trindade. É meio louco, né? Essas coisas assim. Mas é bem bíblico. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esses caras aqui, irmãos, é aqui que começa toda a descendência do mundo. Nessas 3 pessoas aqui, Sem, Cã e Jafé. Quem já ouviu falar de antissemitismo? Lembra do filme lá bacana, né? Um ato de liberdade. Antissemitismo. Semitismo, de Sem, de semita, no hebraico Shem, que quer dizer nome. Qual o teu Shem em hebraico? Qual o teu nome? Sem quer dizer Shem. E o que tem a ver Shem? Sem, que vai dar, em Sem começa a genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome. Segunda Filipenses, capítulo 2, versículo 5, versículo 10. Que Deus lhe deu um Shem, que é acima de todo Shem, que é acima de todo Sem. Deus lhe deu um nome. Por isso que lá na frente ele diz: o que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, esse é o nome. Tu és o Messias, esse é o nome. Abraão, eu sou, diga que eu sou. Moisés, eu sou. Qual é o teu nome? Eu sou. Porque desde a eternidade eu estou aqui. Capítulo 6. Tá tudo bem aí? Tá difícil? Como é que tá? Estão acompanhando aí? Alguma pergunta? Estamos no capítulo 6 ou estou sozinho no capítulo 6? Alguma pergunta? Não, né? Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram os que
que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles viverão mais do que 120 anos. Foi Deus que decretou isso aí, viu? A redução da maioridade. Nessa época aqui. Eu coloquei semana passada aí, como é que era? Né? 900 anos, diminuiu para 600 a 200, depois de 200 a 100, depois de 100 a 200, e hoje está de 80 e na verdade é de 25, né? Ficou multiplicada a iniquidade, né? O homem cada vez mais perde a conformidade com Deus e o pecado vai dando o seu salário para cada um, né? Que vai se entregando para ele mais cedo, que é a morte. Entende? Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, então lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Aqui, essa questão dos gigantes aí, que muitos falam que são nefilins, né? Como se fossem anjos caídos e tal. Eu particularmente não acredito, porque aos anjos caídos Deus já tem um decreto qualquer. Vocês vão morrer, vocês estão presos, entendeu? E vocês não têm esse poder, e eles são seres metafísicos, entendeu? Que podem possuir pessoas, podem. Então não são eles, então são pessoas possessas, já é outra história. Agora ser o próprio cão já é outra. É dizer que Satanás pode transar, né? Em outras palavras, né? É complicado, ele transa, mas quando ele possui alguém, entendeu? Quando ele possui alguém, mas o espírito em si, né? Coabitar não dá, né? Assim, então, nefilins ali é gigantes? São gigantes, né? Nefilins, entendeu? E o que quer dizer os filhos de Deus com as filhas dos homens? Tipo, aquilo que é gerado por Deus, entendeu? Tipo, dessa geração aqui. Tem alguns que falam sobre linhagem, né? Tipo assim, considera os filhos dos homens a linhagem de Caim. Mas é isso. É isso mesmo aqui. Eu já ia falar sobre isso. Os filhos de Deus é aquilo que Sete está gerando. Os filhos dos homens é aquilo que Caim gerou. Porque não acabou. Então os filhos de Noé casaram-se? Não. Eles? Ainda nem chegou neles ainda. Tá. Ainda nem chegou neles ainda. Mas você vai ver. Daqui a pouco. Aqui, ó, ainda não aconteceu o dilúvio. Lembra, o mundo vai acabar aqui, ó. O mundo vai acabar aqui. Vai zerar tudo aqui. Game over. Vai dar game over aqui. Por causa disso. Porque o que Deus estava gerando, dedicado para Ele, entendeu? Uma outra vez é tentado. É engraçado, né, irmãos? As coisas que vai falar aqui a Bíblia é justamente o que acaba com aquilo que Deus gera. Sabe muito? Ô, Senhor. Ô, Jesus. Controla esse cara, né? Há muitos ministérios e muitos homens de Deus que começam assim. Enoque, dedicado, consagrado. Né? Gerando coisas para o reino de Deus, gerando descanso, apontando para o Cristo, gerando o menino, carregando o menino, carregando o reino. Só que, de repente, é isso aqui, ó. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Porque quando começa a misturar com aquilo que Caim, a religião, Caim é Enoque, uma cidade chamada Enoque, dedicada a Deus, diferente desse Enoque aqui, que é dedicado a Deus por meio da comunhão, por meio da fé, não tem estrutura. Enoque, cidade, estrutura. Entende? Por isso que eu não aguento muito esse negócio de estrutura, porque não tem a ver com o reino. Agora, cidade, eu quero construir uma estrutura. Toda vez que estrutura entra, Deus desce e confunde. Como ele vai fazer lá em Babel daqui a pouco. Entendeu o que eu estou falando? Estrutura, não é pecado isso aqui. O problema é quando isso aqui toma o lugar de Deus, entendeu? Que era o que Enoque fez. Que Caim fez com Enoque. Deu o nome da cidade Enoque. Aí Deus olha assim, tá, mas qual que é a motivação do teu coração? Não é para mim, é para ti. Entende? E aí tu começa a gerar o que é isso? E essa semente maligna dá fama. E esses eram homens famosos. E é engraçado que é fama que acaba. É fama que acaba com a semente de Deus. É fama que atrai o juízo de Deus. É fama que nos tira de um lugar emuná.
de um lugar de fidelidade por aquilo que Deus era, e conhecer a Ele e Ele conhecer a nós. É fama, é incrível, a Bíblia diz aqui, é fama. 6:5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, se arrependeu o Senhor de terem feito seres humanos. Esse arrependimento do Senhor aí que cria uma confusão tremenda. Mas como é que Deus não é filho do homem para que se arrependa? Então, irmãos, a Bíblia está em português, mas ela não foi escrita em português. Esse arrependeu de Deus aí quer dizer que ele ficou triste. Entristeceu-se o Senhor. Sim, a mesma tristeza. Lázaro morreu. Pô, Jesus chorou. Um versículo. Jesus chorou. Tristeza. Deus ficou tristeza, com o seu coração pesado. Por quê? Porque aquilo que ele estava construindo, Sete, Lameque, Enoque, as coisas de Deus estavam começando a tomar outro caminho. Só que Noé, descanso, Noa, descanso não, descanso, eu ia colocar descanso, sem o N, descanso, Noé, aquele que vai trazer, Deus só precisa achar um remanescente, tem sido assim, irmãos, eu falei, leia lá, em Romanos capítulos 3, 4 e 5, Paulo fala sobre os remanescentes ali. Ele usa essa palavra, remanescentes. Porque no meio dessa baboseira toda, entre o que Deus está gerando e quando os homens começam a meter o dedo naquilo que Deus está gerando, olha só, de repente, aquilo que não era atrativo se torna atrativo. Interessante. Que as mulheres eram formosas, bonitas, né? Não é? A sensualidade é um negócio assim que atrai os olhos dos homens. O prazer atrai o homem. De repente, aquilo que bate tanto e mete o pau, que era o que esses homens vinham fazendo aqui, que o foco deles era adorar o Senhor e não ser polígamo, como Lameque, o outro Lameque era polígamo, o Lameque da descendência de Caim. Atrativo por isso, aquilo que de repente não era, que foge do foco se torna. Aí se mistura a semente santa com a semente corruptível. Quem é a semente corruptível? A semente de Caim. E a semente santa? A semente do que Deus estava gerando. E aí Deus acha um homem. Quando viu o Senhor que as pessoas eram muito más, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas Deus, na minha versão, como é que diz o 6:8 de vocês aí? Porém Noé achou graça diante do Senhor. E a tua? Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Sabe como é na minha versão, que é um pouquinho perto aí das coisas? Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Achar graça diante de Deus é estar no lugar que Ele quer que a gente esteja. É esse aqui, eu vou apagar aqui, tá? Posição correta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sua posição correta, a sua texideque. Não tem a ver com texidaká, exercer justiça em favor do próprio,
Falando de Texideque, o verbo que dá origem a Texideca. Texideque. Não é uma justiça de direito. Da mispá. Em hebraico é mispá. E nem outra justiça. E é uma justiça de posição correta. Posição de estar em Jesus. Ele é a posição correta. Porque Ele é a nossa justiça e nele nós somos justos. Por isso que eu falei, leia Romanos 3, 4, 5. Para entender o que é a justiça, para entender o que é ser justo, para entender o que é estar em Jesus. Porque isso aqui traz uma confusão tremenda, né? O Ministério da Justiça anulou aí o julgamento, né? Então, nossa mente foi infiltrada com a questão da justiça por direito. Mas essa justiça aqui de Texideque é outra justiça. Você falou do reino. Se o reino é inimigo, buscar o reino. E a sua justiça está nele para estar na posição correta. Está nele na posição correta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua. Aí depois ele vai falar, né? Porque Deus, se ele fosse mau, ele não vestia os lírios dos campos que tá ali e tal, vem a chuva, vem o sol. Vocês que são maus, sabem presentear os filhos de vocês, quanto mais Deus. Olha, vejam as aves dos céus, elas não têm, né, onde parar, e Deus nunca deixa faltar uma semente para elas. Por quê? Porque o passarinho ele não entra em crise. Eu acordei hoje. Quanto não canta? Acordei hoje, eu sou passarinho. Todo dia a criação ela tem noção da graça de Deus. Ela tem noção da graça de Deus, ela pode, sabe assim, Deus está cuidando de mim. É o lírio dos vasos assim, hoje vem chuva, frio, geada. Entendeu? E se vir geada, não interessa, importa que eu esteja plantado. Porque se eu estiver plantado, eu estou conectado àquilo que me alimenta. Entende? É isso. Porque é a posição correta, eu estou plantado, fidelidade. Por isso que o reino de Deus é Texideque, de buscar a sua. E aí, essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem justo e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Na minha versão está assim. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda a parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas erradas. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Lembra do que eu falei sobre a gente estar fazendo algo para Deus e estar vivendo um modelo de vida para Deus? Que era o modelo que Noé estava vivendo. Qual a diferença dessa geração aqui de Noé para essa de hoje? Nenhuma. Por isso que o próprio Cristo repete depois. Que nós estamos vivendo, lendo no Novo Testamento, que ele fala que nós estamos vivendo os dias de Noé. Os dias onde os homens são apegados à fama. O próprio Paulo escreve isso para Timóteo no capítulo 4. Virão dias em que as pessoas sentirão coceira nos seus ouvidos de ouvir a sã doutrina. Porque os homens cada vez mais eles andam preocupados consigo mesmo e com a sua luxúria, com o seu egoísmo, que não tem tempo para Deus, né? E a sã doutrina vai causar agonia nas pessoas. É por isso que as reuniões de ensino nunca dá muita gente. É por isso que o reino de Deus ele não é atrativo aos olhos humanos, ele é atrativo ao teu espírito. Porque o que Deus quer construir é dentro de você. Que se fosse uma campanha de entregar e dar, se fosse uma campanha de fé pistes, para você pedir, estava cheia. Mas como aqui é um lugar de ensino, para te ensinar uma fé emuná que vai te levar à morte, entendeu? Na morte nessa vida, para receber outra melhor, não vai encher de gente. Porque cada vez mais o que os homens estão gerando é para ficar aqui. E Enoque andou em comunhão com Deus e ficou aqui. Não, Deus tomou para si. Porque a comunhão, a fé em Deus vai nos levar para Ele de volta. Entende? É complicado. Depois que Deus começa a abrir nossos olhos assim, a única coisa que a gente faz
é orar a Deus para que Ele tenha misericórdia do mundo, porque olhando dentro da nossa mente limitada, com a inteligência que Deus nos deu, dá-nos entender de que então pouca gente vai para o céu. Aí a gente lembra o que Jesus fala, né? Que o quê? Os últimos, né? Literalmente, pode ser, mas os últimos que ele queria falar era de nós. Nós, os gentios, aqueles que não foram os primeiros, como Abraão, Jacó. E lembra que Jesus estava diante do quê? De Jerusalém. Você olha, os últimos vão ser os primeiros. E de fato é. Se for olhar escatologicamente, nós vamos ser primeiros. E é interessante, o corvo, que é um símbolo de morte, não trouxe nada, mas a pomba. Sabe por quê? O corvo é a lei. Você vai entender em Romanos capítulo 3, versículo capítulo 3, 4 e 5, quando eu quero falar que a lei é morte. Lei. Dat, em hebraico. Torá mesmo. Torá. Lei, dat. Torá. Entenda a mente de Paulo no capítulo 3, 4 e 5 de Romanos. Que o corvo é a lei. Ele voou, viu a terra, mas não consegue exercer sacerdócio. Entende? Entende isso? Aí qual foi o outro? Não, pega o corvo, guarda o corvo. Dá uma pombinha aqui. Estou falando de Noé já daqui a pouco. Estou falando de algo a mais que ainda nem cheguei lá. Pega a pomba e solta e ela traz o quê? Um raminho de... Porque o Espírito Santo é o sacerdote dessa nova aliança. A pomba, a mesma que uma pomba desceu sobre o filho. Tu és meu filho amado em quem me compraste. Porque o Espírito Santo que foi nos buscar para Deus. A gente vai chegar aí nessa parte, depois eu vou falar de novo. Não hoje. E aí resolveu Deus acabar com todos os seres humanos. Deus acaba com uma raça que vivia muito. Quanto vivia, Michele? Galera aí dessa época? 800, 900 anos. Caramba, então se cada pessoa vivia isso, hein? Então dá para entender que nessa fase aqui, entre 4, 5, 6 de Gênesis, já tinha passado mais ou menos 1 milênio, né? 1000 anos, se as pessoas viviam isso. E esse período aqui? Com quantos anos morreu Adão? 800. Está aqui, ó, capítulo 5. 800 anos. Mais 1000 dessa outra geração. Vai fazendo as contas. Aí tu vai ver como vai dar certinho. Mas a história que prega o criacionismo não quer aceitar isso, né? E nem a biologia. Mas Deus é coerente aqui. E olha só, eu vou destruir os seres humanos, eu destruirei completamente. Vamos até o 7, que é para a gente começar na próxima aula no 7. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca, faça divisões nela e tape os buracos com piche por dentro e por fora. Grifa essa parte aí do betume. Na tua versão é betume, né? Na minha é piche. Esse piche aí do asfalto mesmo. Passa o burro preto, amor. É que ela entende esse negócio de asfalto, que o pai dela trabalha com isso. Mas se eu falar piche, ela não entende. Mas burro preto entende, né? A gente viaja assim, o pai dela vê aqueles caminhão preto assim do asfalto e fala: esse burro preto e tal, não sei o que. Mas é piche, amor, aquilo ali. Sabe por quê? Que a massa não sai quente lá onde o humano trabalhava, no asfalto. E a massa não é quente ali jogada. E aí o burro preto vem e espirra em cima aquele piche, porque esse piche faz com que a água não entre. Porque se a água entrar no meio da massa, vai fazer com que o asfalto comece a rachar. Então se a emulsão do piche não for boa, esse asfalto racha tudinho. Então está explicado, não vai brigar mais com
com o prefeito porque que o asfalto está rachando, entendeu? Está rachando porque o piche não foi excelente, porque ele tem uma vedação, é gordura, é óleo e água que não se mistura, é CM30, entendeu? Mas isso tudo surgiu aqui, né? É como se pegasse as tábuas do barco e entre as tábuas do barco fazia um selo, passava uma mão de piche, de petróleo. Por quê? Porque nessa época já havia poços. A gente está falando do Oriente. Provavelmente ali é perto da Babilônia, onde hoje é o Iraque. Iraque tem ou não tem lá poços de petróleo? Tem até hoje. Ainda mais depois de todo esse material orgânico aí que Deus vai destruir. Entendeu? Homem de 2, 3, 4 metros, entendeu? Então aí o material orgânico aumentou, por isso que os poços de petróleo hoje estão lá. Porque isso ajuda. Entendeu? E aí o piche é passado para que a água não penetre, porque água e óleo não se misturam. E isso fazia com que a arca ficasse flutuando. E a arca não tinha formato de barco, ela era quadrada. Tá? Por que ela era quadrada? Veja as medidas dela. Até anotei aqui. Qual assim? Cadê a medida da arca? A medida da arca. Diz aí, né? No 15. Eu vou falar em outra linguagem. Vou falar na minha aqui. É igual essa aqui. A arca teria 135 metros de comprimento. 135 metros de comprimento. Convertido esses 300. 22 metros e meio, 24 alguns dizem que era 24 de largura. 100 e pouco e 24 de largura. E 13 de altura. Qual é o tamanho de um transatlântico mesmo? De hoje. Pega as medidas do transatlântico, vê se não chega nessa mesma medida aí. E tinha só uma caixinha em cima, assim, um buraquinho que Deus mandou fazer. Ele fala aí. Vamos lá. Tá. 15. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Vamos parar aqui. Na minha fala 45 centímetros. Hã? Na minha fala 45 centímetros no vão. É quase meio metro, né? Que é 50 centímetros. É igual, numa Bíblia diz que ela tem 22,5 de largura, numa outra fala 24. Né? O importante é que está próximo, né? Tá próximo, não vamos brigar por 5 centímetros. Não, é só pra... Sim, eu tô ligado. É que eu falo. É igual um amigo meu que eu falo, fala Joe de Sorocaba. Ele respondeu para mim no WhatsApp, eu não sou de Sorocaba, eu sou de Piracicaba. Eu falei, nós vamos brigar agora por 70 quilômetros. Eu lembrei por causa de 70 quilômetros. Falei, o importante é que no final é Caba. Porque essa é a região caipira e todo caipira é Caba no final. Falei para ele de São Paulo, ele, sabendo mais do que eu já, que moro aqui. Falei assim, não, é só tu ir atrás para saber. Então vamos trabalhar na questão aliança no próximo encontro. A gente fez um bolo aí e um chá para vocês, eu esqueci de avisar. Era para vocês estarem comendo chá agora aí. Chá e bolo. Terminei já. São 9h27, 9h30. Eu queria orar com vocês antes. A gente não faltar é importante para a gente construir esses pensamentos, né? Tu viu só a importância de... Não sei se tu não veio na última vez não, né? Semana passada veio, o Michele veio. Na retrasada não, né? Porque é importante, por exemplo, falando de Lameque, de um Lameque, do outro Lameque e tal, por causa disso, que é uma construção, a revelação de Deus ela é progressiva.